Cristo superior em sua pessoa. Texto extraído em My Word Bible. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Cristo superior aos profetas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Capítulo 1, verso 1. Nenhuma outra epístola no Novo Testamento entra em seu assunto tão rapidamente quanto isso. Sem saudação ou introdução, o escritor vai direto ao ponto de seu assunto. Parece que ele é levado pela santa impaciência a expor as glórias supremas do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, comparemos a revelação de Deus pelos profetas com a revelação em seu Filho. Os profetas foram porta-vozes inspirados de Deus. Eles foram ilustres servos de Jeová. A riqueza espiritual de seu ministério é preservada no Antigo Testamento. Mas seu ministério era parcial e incompleto. Cada um recebeu uma certa medida de divulgação, mas em cada caso era incompleto. Não apenas a verdade lhes foi dado em parcelas, mas eles empregaram muitas maneiras de comunicação dessa revelação ao povo. Foi apresentado como lei, como história, como poesia e como profecia. Às vezes, oralmente, outros escritos. Às vezes era através de visões, sonhos, símbolos ou representações corporais. Qualquer que seja o método usado, a verdade é que as revelações anteriores de Deus ao povo judeu foram preliminares, progressivas e diversas nos modos de sua apresentação. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. As profecias periódicas, parciais e diferenciais do Antigo Testamento foram agora ofuscadas pela revelação pré-eminente e definitiva de Deus na pessoa do seu Filho. Os profetas eram apenas canais através dos quais a palavra divina era comunicada. O Senhor Jesus Cristo é, Ele mesmo, a revelação final de Deus aos homens. Como João disse, ninguém nunca viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecido. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. O Senhor Jesus disse sobre si mesmo: quem me viu, viu o Pai. Novamente no Evangelho de João encontramos essa passagem no capítulo 14, verso 9. Cristo fala não apenas de Deus, mas como Deus, para destacar a infinita superioridade do Filho de Deus sobre os profetas. O escritor primeiro o apresenta como herdeiro de tudo. Isso significa que o universo lhe pertence por designação divina e que, em breve, ele reinará sobre esse universo. Foi através dele que Deus também criou o universo. Jesus Cristo foi o agente ativo na criação. Ele deu para ser o céu estrelado, o céu atmosférico,
a terra, a raça humana e o plano divino para as eras passadas e vindouras. Tudo criado espiritual ou físico foi feito por ele. Versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus nos diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é o esplendor da glória de Deus, ou seja, todas as perfeições encontradas em Deus, o Pai, também são encontradas nele. Ele é o esplendor ou o brilho de sua glória. Todas as glórias morais e espirituais de Deus são vistas no Senhor Jesus. Além disso, o Senhor Jesus é o representante exato do ser essencial de Deus. Naturalmente, isso não pode se referir à semelhança física, porque Deus é, em essência, espírito. Significa que, em todas as formas concebíveis, Cristo representa o Pai de maneira exata. Não poderia haver semelhança mais próxima. O Filho, sendo Deus, revela o homem por sua palavra e maneira de ser exatamente como Deus é. E ele sustenta o universo com a palavra de seu poder. No princípio ele falou e os mundos foram criados. Hebreus capítulo 11, verso 3. Agora continua falando e sua poderosa palavra sustenta a vida, mantém a matéria agregada e mantém o universo em ordem apropriada. Carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 17. Aqui temos uma explicação simples de um profundo problema científico. Os cientistas estão trabalhando para descobrir o que mantém a coesão dos átomos. Aprendemos aqui que Jesus Cristo é o grande sustentador e que ele o faz com a palavra de seu poder. Mas a próxima glória de nosso Salvador é a mais surpreendente de todas, tendo realizado a purificação de nossos pecados. O Criador e sustentador tornou-se aquele que levou o pecado. Para criar o universo, ele só precisava falar. Mas para remover nosso pecado, ele teve que morrer na cruz do Calvário. É impressionante pensar que o Senhor, soberano, desceu para ser o Cordeiro sacrificial. Como diz o hino, um amor tão surpreendente, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu ser total. Finalmente, temos sua exaltação como o Senhor entronizado. Ele sentou-se à direita da majestade no alto. Ele se sentou à postura de descanso. Não é o resto que segue o desejo, mas o resto da satisfação de um trabalho acabado. Esta posição indica que o trabalho de redenção foi concluído. A mão direita da majestade no alto é a posição de honra e privilégio. Hebreus capítulo 1, verso 13. Por seu glorioso triunfo, Deus o exaltou ao máximo. A mão direita também é a posição de poder. Mateus capítulo 26, 64. A mão outrora pregada do Salvador exerce o cetro do domínio universal. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Seguindo o caminho da criação de nosso Senhor para o Calvário e depois para a glória, parece que perdemos de vista os profetas. Por mais ilustres que fossem, eles se retiraram humildemente para as sombras. Eles deram testemunho do Messias que estava por vir. Atos capítulo 10, verso 43 nos diz isso.
Agora ele chegou. Eles se afastaram alegremente da atenção dos nossos holofotes.